Meu nome é Mônica, tenho 34 anos, e quando o médico me disse que minhas 3 filhas nasceriam cegas por causa de uma doença genética rara, eu olhei para ele e disse: então a ciência vai curar. Não preciso de milagres, preciso de tratamento. Rasguei o santinho de Nossa Senhora que a enfermeira deixou no meu criado mudo naquela mesma tarde. Amassei o papel entre os dedos até formar uma bolinha pequena e a joguei no lixo hospitalar sem pestanejar. Ana Clara, Beatriz e Cecília vieram ao mundo sem nunca poder ver meu rosto. E eu jurei que a medicina, não Deus, daria a elas essa chance. Cresci em Curitiba numa casa onde minha mãe, Dona Marlene, rezava o terço todos os dias pedindo pelo retorno de um pai que nos abandonou quando eu tinha 7 anos. Ele nunca voltou. A sala de estar sempre cheirava a vela acesa e água benta. Eu via minha mãe ajoelhada no chão frio, as mãos entrelaçadas, os lábios sussurrando as mesmas preces que nunca trouxeram resposta. Aquilo plantou em mim uma revolta silenciosa que crescia a cada Ave Maria não respondida. Se Deus existia, ele não se importava. Se ele ouvia, ele escolhia ignorar. E se ele era amor, então amor era cruel. Aos 15 anos, parei de ir à missa. Minha mãe chorava toda vez que eu recusava acompanhá-la aos domingos. Você vai se perder, Mônica, ela dizia, segurando meu braço na porta de casa. Eu puxava o braço com força. Já estou perdida, mãe. E suas orações não vão me encontrar. Entrei na faculdade de medicina aos 18 anos. Estudei obcecada. Queria provar que a ciência era a única verdade que importava. Células, tecidos, reações químicas, diagnósticos precisos. Tudo podia ser explicado. Tudo podia ser tratado. Não havia espaço para milagres no meu consultório mental. Conheci Rodrigo no 3º ano da faculdade. Ele era cirurgião em formação, pragmático como eu, cético como eu. Conversávamos por horas sobre a ilusão da fé, sobre como as pessoas usavam Deus como muleta emocional. Casamos aos 26 anos numa cerimônia civil pequena. Minha mãe insistiu para que houvesse pelo menos uma bênção religiosa. Neguei. Não vou fingir acreditar num teatro sagrado, falei na frente de toda a família. Minha tia se benzeu. Minha avó saiu da sala chorando. Rodrigo sorriu discreto, orgulhoso da minha firmeza. Engravidei de trigêmeas aos 30 anos. Quando vi as 3 manchinhas no ultrassom, senti uma mistura de pânico e euforia. Rodrigo segurou minha mão e disse: a medicina moderna é incrível, né? Eu concordei. Aquilo era ciência pura. Fertilização assistida. Acompanhamento gestacional rigoroso. Vitaminas controladas. Exames semanais. Tudo monitorado. Tudo sob controle. Eu era médica que dominava o próprio corpo. Nada poderia dar errado. No 5º mês de gestação, o diagnóstico veio como um soco no estômago. Amaurose congênita de Leber. Uma doença genética rara que destruiria a visão das minhas filhas antes mesmo de elas nascerem. Incurável. Irreversível. O geneticista falou com aquele tom técnico e distante que médicos usam quando querem se proteger da emoção alheia. Rodrigo ficou em silêncio. Eu fiquei imóvel. Senti o consultório girar ao meu redor. Tem tratamento experimental? Perguntei, a voz saindo rouca. Ainda não aprovado. Talvez em alguns anos. Anos. Minhas filhas não tinham anos. Elas tinham meses para nascer. Voltei para casa naquela noite e tranquei a porta do quarto. Rodrigo tentou entrar, mas eu gritei para ele me deixar sozinha. Sentei no chão do closet, abracei os joelhos e deixei o silêncio me engolir. Não chorei. Não rezei. Apenas fiquei ali, olhando para a parede branca, sentindo o peso das 3 vidas dentro de mim que nunca viriam meu rosto. Minha mãe ligou no dia seguinte. Mônica, vou fazer uma novena pelas meninas. Desliguei o telefone na cara dela. Liguei de volta e disse, com a voz cortante: sua novena não vai curar nada, mãe. Guarda suas orações para quem ainda acredita em contos de fada. Passei os meses seguintes pesquisando. Li todos os artigos científicos sobre terapia genética experimental. Contatei especialistas em Boston, em Zuriche, em Tóquio. Gastei nossas economias em consultas que não levavam a lugar nenhum. Rodrigo começou a se afastar. Ele voltava à tarde do hospital, dormia no sofá, evitava olhar para mim. Quando eu cobrava, ele dizia: não aguento mais esse desespero, Mônica. Você tá obcecada. Eu respondia: e você tá covarde. A distância entre nós crescia a cada dia,
silenciosa e dolorosa como uma fratura interna. As meninas nasceram no final de novembro. Ana Clara primeiro, depois Beatriz, por último Cecília. 3 cesarianas perfeitas. 3 bebês saudáveis em todos os aspectos, exceto um. Quando a enfermeira colocou Ana Clara nos meus braços, eu olhei para aqueles olhinhos fechados e senti um aperto no peito que me tirou o ar. Ela não abriu os olhos. Nenhuma delas abriu. Elas mexiam as mãozinhas, choravam, buscavam o peito, mas os olhos permaneciam fechados, opacos, sem foco. O pediatra confirmou no segundo dia. É a doença, Mônica. Elas não enxergam. Voltei para casa com 3 bebês que dependiam completamente de mim. Rodrigo ajudava, mas de forma mecânica, como se estivesse cumprindo o protocolo. Ele não olhava nos olhos delas por muito tempo. Um dia eu perguntei por quê. Ele respondeu baixo, quase sussurrado, porque a doença veio do meu lado genético. Eu fiz isso com elas. Não soube o que dizer. Fiquei em silêncio. Ele saiu do quarto. 2 semanas depois, ele me disse que precisava de um tempo. Não consigo, Mônica. Eu amo elas, mas não consigo carregar essa culpa. Fez as malas numa tarde de chuva e foi embora. Eu segurei Ana Clara no colo enquanto via o carro dele desaparecer na esquina. Não chorei. Apenas pensei, agora sou eu e elas. Só nós 4. Minha mãe tentou se aproximar. Aparecia em casa com marmitas, roupinhas de bebê, ofertas de ajuda. Eu aceitava comida, mas rejeitava tudo que viesse acompanhado de fé. Um dia ela trouxe um terço benzido e tentou colocar no berço de Beatriz. Arranquei o terço da mão dela. Não quero isso aqui, mãe. Ela me olhou com os olhos marejados. Mônica, você precisa de ajuda espiritual. Explode. Gritei coisas que me arrependo até hoje. Disse que a fé dela não curou meu pai de ser covarde e não ia curar minhas filhas de serem cegas. Ela saiu chorando. Não voltou por semanas. Os primeiros anos foram os mais difíceis. Ana Clara, Beatriz e Cecília cresciam rápido, mas o mundo para elas era só som, toque e cheiro. Eu descrevia tudo. Isso é vermelho, meu amor. Vermelho é quente. Como explicar uma cor para quem nunca viu luz? Beatriz sempre perguntava, mãe, o vermelho é como o abraço que você me dá. Eu mordia o lábio e dizia que sim, só para ela sorrir. Ana Clara queria saber como era meu rosto. Eu colocava as mãozinhas dela no meu nariz, na minha boca, na minha testa. Ela ria. Você é macia, mãe. Cecília, a mais quieta, apenas segurava minha mão e dizia, um dia eu vou te ver. Aquilo me despedaçava por dentro. Minha carreira médica desmoronou. Eu mal conseguia trabalhar. Tinha 3 crianças que precisavam de atenção constante. Fisioterapia, terapia ocupacional, aulas de braille, consultas sem fim. O dinheiro acabou rápido. As dívidas se acumularam. Comecei a ter crises de pânico no meio da noite. Acordava suando, o coração disparado, sentindo que as paredes estavam caindo sobre mim. Uma noite, sentei no chão do banheiro e segurei a pia com tanta força que meus dedos ficaram brancos. Olhei no espelho e não me reconheci. Quem era aquela mulher de olhos fundos e cabelo desgrenhado? Onde estava a médica confiante que tinha todas as respostas? Quando as meninas completaram 4 anos, organizei uma festa pequena em casa. Convidei algumas crianças da vizinhança e suas mães. Queria que elas se sentissem normais, integradas. Ana Clara estava animada, pulando pela sala mesmo sem ver onde ia. Beatriz cantava parabéns sem parar. Cecília ficava ao meu lado, quieta, segurando meu vestido. No meio da festa, Ana Clara tropeçou. Não vi a quina da mesa. Ela caiu de lado e bateu a cabeça com um som surdo que me gelou. Sangue escorreu na testa dela. Gritei. As outras crianças pararam. As mães se levantaram. Peguei Ana Clara no colo e corri pro carro. Dirigi até o hospital onde eu trabalhava com as mãos tremendo no volante. Ana Clara chorava baixinho, o sangue manchando minha blusa. Entrei pela emergência gritando por ajuda. Silvia, uma enfermeira que era minha colega, me pegou pelo braço. Mônica, calma. Vamos cuidar dela. Levaram Ana Clara para a sala de suturas. Eu fiquei do lado de fora, sentada numa cadeira de plástico duro, olhando pro chão. O corredor cheirava desinfetante e medo. Outras pessoas esperavam ao redor, mas eu não via ninguém. Só sentia um vazio enorme tomando conta de mim. Foi ali,
naquele corredor gelado, que eu desabei. Comecei a chorar sem conseguir parar. Não era choro silencioso. Era soluço alto, descontrolado, como se todos os anos de raiva e cansaço estivessem saindo de uma vez. Silvia saiu da sala e se sentou ao meu lado. Não disse nada no começo. Apenas ficou ali, em silêncio, enquanto eu me desmontava. Depois de alguns minutos, ela colocou a mão no meu ombro. Mônica, você já pensou em entregar isso para Deus? Olhei para ela com ódio. Meus olhos devem ter mostrado toda a revolta que eu sentia. Deus não existe, Silvia. E se existe, ele é cruel. Ela não retrucou. Apenas disse, com uma voz calma que me irritou ainda mais: você carrega o mundo sozinha há anos. Talvez seja a hora de aceitar que você não precisa ser Deus na vida delas. Aquela frase ficou ecoando. Ressoou fundo em mim nos dias seguintes. Ana Clara teve alta algumas horas depois. 5 pontos na testa, nenhum dano grave. Voltei para casa com ela dormindo no banco de trás, a testa enfaixada, a respiração tranquila. Entrei em casa e encontrei minha mãe na sala, cuidando de Beatriz e Cecília. Ela tinha vindo quando soube do acidente. Não disse nada. Apenas me abraçou. E eu, pela primeira vez em anos, deixei. Deixei que ela me abraçasse enquanto eu tremia, enquanto o chão parecia se mover sob os meus pés. Naquela noite, depois que as meninas dormiram, sentei com minha mãe na cozinha. A casa estava em silêncio. Só o som do relógio de parede marcando segundos. Ela fez chá de camomila, colocou uma xícara na minha frente e sentou do outro lado da mesa. Não falamos por um tempo. Eu olhava para a fumaça subindo da xícara, perdida em pensamentos que não levavam a lugar nenhum. Mãe, eu disse, a voz saindo fraca, eu não consigo mais. Ela segurou minha mão por cima da mesa. As mãos dela eram quentes e ásperas, marcadas pelos anos de trabalho e devoção. Eu sei, filha. Eu sei. Foi ela quem sugeriu a peregrinação à Aparecida. Não naquela noite, mas alguns dias depois. Ela tinha ido buscar as meninas na terapia e voltou com uma ideia que eu sabia que viria eventualmente. Mônica, tem uma excursão da paróquia para Aparecida no fim do mês. Vem comigo. Só vem. Não precisa rezar. Não precisa acreditar. Só vem. Meu primeiro instinto foi recusar. Virar o rosto. Dizer que aquilo era perda de tempo. Mas algo em mim estava diferente. Talvez fosse o cansaço. Talvez fosse o desespero. Talvez fosse a frase da Silvia ainda martelando na minha cabeça. Tá bom, mãe. Eu vou. As semanas até a viagem passaram devagar. Continuei com a rotina exaustiva. Acordar cedo, dar café para 3 crianças que derrubavam tudo porque não viam onde estavam, trocar fraldas, levar para terapia, voltar para casa, preparar almoço, dar banho, colocar para dormir. Tudo repetido sem pausa. Rodrigo ligava de vez em quando para falar com as meninas, mas as conversas eram curtas e desconfortáveis. Ele perguntava como elas estavam. Eu respondia que estavam bem. Ele dizia que mandaria dinheiro no fim do mês. Eu agradecia e desligava. Não havia mais nada entre nós além de obrigação e culpa. No dia da viagem, acordei às 5 da manhã. Vesti as meninas com roupas simples e confortáveis. Ana Clara perguntou para onde estávamos indo. Vamos passear, meu amor. Um lugar que a vovó gosta muito. Beatriz bateu palmas. Cecília ficou quieta, mas segurou minha mão com mais força que o normal. Minha mãe chegou pontualmente. Ela estava radiante, com uma blusa branca e um terço pendurado no pescoço. Entramos no ônibus da paróquia. As pessoas nos cumprimentaram com sorrisos largos. Algumas reconheceram minha mãe e a abraçaram. Eu forcei um sorriso educado e me sentei no fundo com as meninas. A viagem durou horas. As meninas dormiram a maior parte do tempo, encostadas em mim. Eu olhava pela janela, vendo a paisagem mudar de cidade em cidade, pensando em como tinha chegado até ali. Médica formada, mãe de 3 filhas cegas, separada, endividada, exausta. Onde foi que eu errei? Onde foi que o controle que eu tanto buscava escapou das minhas mãos? Minha mãe sentou ao meu lado em determinado momento. Você tá bem, filha? Eu menti. Tô sim, mãe. Ela sabia que não, mas não insistiu. Apenas passou a mão no meu cabelo como fazia quando eu era criança. Chegamos em Aparecida no meio da tarde. O lugar estava lotado. Gente de todo o Brasil, famílias inteiras, grupos de todas as idades.
O barulho era ensurdecedor. Vozes, músicas, orações amplificadas pelos alto-falantes. Senti um aperto no peito assim que desci do ônibus. Claustrofobia talvez. Ou ansiedade diante de toda aquela fé exposta. Peguei as meninas pelas mãos. Fica perto de mim, tá bom? Ana Clara apertou minha mão. Mãe, tem muita gente. Tem sim, meu amor. Muita gente. Entramos na basílica. O teto era alto, as colunas imensas, os vitrais coloridos filtrando a luz do sol de um jeito que deixava tudo dourado. As pessoas ajoelhavam, rezavam, choravam. Minha mãe se benzeu e ajoelhou na entrada. Eu fiquei de pé, segurando as meninas, olhando ao redor com uma mistura de desconforto e curiosidade. Cecília puxou minha mão. Mãe, tem cheiro de flor aqui. Eu cheirei o ar. Ela tinha razão. Um cheiro suave de rosas que parecia vir de todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo. Seguimos até o altar principal. Minha mãe queria que as meninas tocassem na imagem de Nossa Senhora durante a procissão. Pra quê? Perguntei, já esperando a resposta. Pra elas sentirem que não estão sozinhas. Quis discutir. Quis dizer que aquilo não fazia sentido. Mas algo me impediu. Talvez fosse o olhar esperançoso da minha mãe. Talvez fosse a exaustão de lutar contra tudo e todos. Tá bom, mãe. Vamos. Esperamos na fila por quase 1 hora. As meninas ficaram quietas, pacientes de um jeito que me surpreendeu. Ana Clara segurava minha mão direita, Beatriz à esquerda, e Cecília ficava na frente, segurando a barra do meu vestido. A fila avançava devagar. Eu via as pessoas passando pela imagem, tocando os pés da estátua, chorando, sussurrando pedidos. Algumas saíam transfiguradas, outras saíam iguais. Eu não sentia nada além de cansaço. Quando chegou nossa vez, levei as meninas até a base da imagem. Nossa Senhora de Aparecida estava ali, pequena, escura, coberta por um manto azul bordado. O rosto dela era sereno. Os olhos pareciam olhar para mim, mas eu sabia que era só ilusão. Era só uma estátua. Peguei as mãozinhas de Ana Clara e coloquei sobre os pés da imagem. Toca aqui, meu amor. Ela tocou e sorriu. Fiz o mesmo com Beatriz e Cecília. Elas tocaram com cuidado, como se estivessem descobrindo algo precioso. E então, num impulso que não sei de onde veio, me ajoelhei. Fechei os olhos. E sussurrei, tão baixo que nem minha mãe ao lado ouviu. Se você existe, se você é mãe de verdade, ajuda minhas filhas. Não por mim. Por elas. Não era uma oração. Era quase uma exigência. Quase um último suspiro de desespero. Mas tinha algo diferente ali. Uma rendição que eu nunca tinha sentido antes. Uma aceitação de que eu não controlava nada. Foi Cecília quem gritou primeiro. Mãe! Mãe, eu tô vendo. Pensei que era confusão. Imaginação infantil. Alguma brincadeira que eu não estava entendendo. Abri os olhos e olhei para ela. Cecília estava olhando diretamente para mim. Os olhos dela, que sempre foram opacos, sem foco, estavam fixos no meu rosto. Mãe, você é bonita. Meu coração parou. Ana Clara soltou minha mão e levantou o rosto. Ela também estava olhando para mim. Não para algum ponto vago ao meu redor. Para mim. Direto nos meus olhos. Mãe, você é linda. Ela levantou a mão e tocou meu rosto, mas dessa vez com precisão. Tocou meu nariz, meus lábios, minhas bochechas, como se estivesse confirmando o que via. Beatriz começou a girar, olhando ao redor. Olha, mãe. Cores. Vermelho. Azul. Amarelo. Ela apontava pro vitral atrás do altar, os olhos brilhando de uma forma que nunca tinha visto. Caí de joelhos. As pernas não me sustentavam mais. Peguei o rosto de Ana Clara com as 2 mãos. Ana, você tá me vendo? Você tá me vendo de verdade? Ela sentiu, os olhos cheios de lágrimas. Tô sim, mãe. Eu tô te vendo. Olhei pra Beatriz. Bia, me mostra onde eu tô. Ela apontou diretamente pra mim. Ali, mãe. Você tá ali na minha frente. Cecília se jogou nos meus braços. Eu falei que ia te ver um dia, mãe. Eu falei. As pessoas ao redor pararam. Um silêncio pesado tomou conta da basílica. Todos olhavam para nós. Minha mãe caiu de joelhos ao meu lado, as mãos no rosto, chorando alto. O padre que estava conduzindo a procissão se aproximou. O que aconteceu?
Mal consegui falar. Apenas apontei para as meninas. Elas estão vendo. Minhas filhas estão vendo. Ele olhou para as meninas, depois para mim, depois para a imagem de Nossa Senhora. Fez o sinal da cruz devagar. Gritei. Não sei o que gritei. Talvez fosse só um som. Um grito de choque, de alívio, de dor, de alegria. Tudo misturado numa coisa só que saiu de dentro de mim com uma força que eu nem sabia que tinha. Peguei as 3 meninas no colo, mesmo sendo pesadas demais para isso. Abracei as 3 de uma vez, apertando tanto que elas reclamaram. Mãe, tá apertando. Mas eu não conseguia soltar. Eu tinha medo de que se soltasse, aquilo fosse sumir, que fosse só um sonho. Minha mãe me abraçou por trás. Ela rezava em voz alta, agradecendo, louvando, chorando. Eu não conseguia rezar. Não conseguia fazer nada além de repetir. Como? 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 Mas no fundo, eu sabia que não havia resposta lógica. Não havia explicação científica. Não havia protocolo médico que justificasse aquilo. Minhas filhas, que nasceram cegas por uma doença genética incurável, estavam vendo. Estavam me vendo. O padre pediu que ficássemos ali por mais um tempo. Ele queria entender, documentar, confirmar. As pessoas se aglomeravam ao redor. Algumas tocavam nas meninas com reverência, como se elas fossem sagradas. Outras apenas choravam junto conosco. Beatriz ficou assustada com tanta gente. Mãe, tem gente demais. Eu a abracei. Eu sei, meu amor. Vamos sair daqui. Minha mãe nos guiou até uma sala lateral onde conseguimos respirar. Sentei num banco de madeira com as 3 meninas no colo. Olhei nos olhos de cada uma. Ana Clara sorriu para mim. Um sorriso cheio, completo, olhando diretamente nos meus olhos. Beatriz apontava para as coisas ao redor, nomeando cores, formas, luzes. Cecília apenas segurava meu rosto e dizia baixinho: Eu sabia, mãe. Eu sempre soube. Encostei a testa na dela. Como você sabia? Ela sorriu. Eu sonhei. Uma moça bonita de manto azul me disse que ia dar um presente. Senti um arrepio subir pela espinha. Você já se sentiu assim também? Como se o chão sob os pés fosse mais mistério que certeza. Voltamos para Curitiba no dia seguinte. A viagem de ônibus foi completamente diferente da ida. As meninas passaram as horas inteiras olhando pela janela, maravilhadas com cada árvore, cada casa, cada carro que passava. Ana Clara não parava de perguntar: Mãe, aquilo é montanha? Mãe, aquela casa é vermelha? Mãe, por que o céu é tão grande? Eu respondia a cada pergunta com a voz embargada, ainda processando o que tinha acontecido. Beatriz desenhava com o dedo no vidro embaçado. Cecília ficava quieta, mas sorria o tempo todo, os olhos fixos na paisagem que corria lá fora. Minha mãe estava radiante. Ela rezava baixinho, agradecia sem parar. Olhava para mim com aquele olhar que dizia eu sempre soube. Eu evitava olhar de volta. Ainda não sabia o que dizer. Ainda não sabia como processar aquilo. Minha mente científica brigava com o que meus olhos tinham visto. Células que não existiam não podiam simplesmente aparecer. Nervos ópticos degenerados não podiam se regenerar. Mas ali estavam minhas filhas, vendo. Enxergando o mundo pela primeira vez. Como explicar aquilo? Quando chegamos em casa, as meninas correram pela sala querendo ver tudo. Tocavam nos móveis que antes só conheciam pelo tato, agora confirmando as formas com os olhos. Ana Clara parou na frente do espelho da sala. Ficou olhando para a própria imagem por um longo tempo. Mãe, sou eu. Eu me ajoelhei ao lado dela. É você, meu amor. Você é linda. Ela tocou o rosto no espelho, depois tocou o próprio rosto. Eu sou igual a você. Mordi o lábio para não chorar de novo. Beatriz encontrou as bonecas que tinham sido guardadas numa caixa porque ela nunca conseguia brincar direito com elas. Agora, elas pegavam uma por uma, olhava com atenção, arrumava os cabelos. Cecília sentou no sofá e apenas olhava ao redor, absorvendo cada detalhe da casa que tinha sido o mundo dela por 5 anos. Liguei pro Rodrigo naquela noite. Meus dedos tremiam enquanto discava o número. Ele atendeu na 3ª chamada. Mônica. Rodrigo, você precisa vir aqui. Agora. A voz dele ficou tensa. Aconteceu alguma coisa? Sim, mas você precisa ver pessoalmente.
Desliguei sem explicar. Ele chegou 2 horas depois. Tocou a campainha e eu abri a porta. Ele entrou com aquela expressão preocupada que conhecia bem. O que foi? As meninas estão bem? Antes que eu pudesse responder, Ana Clara apareceu correndo do corredor. Parou na frente dele e disse: "Oi, papai." Rodrigo franziu a testa. "Oi, Ana." Ela sorriu. "Você tá diferente do que eu imaginava." Ele me olhou confuso. "Do que ela tá falando?" "Ela tá falando que você tá diferente. Porque agora ela tá te vendo, Rodrigo." O rosto dele ficou branco. Ele olhou pra Ana Clara, depois pra mim, depois pra Ana Clara de novo. "Como assim vendo?" Beatriz e Cecília apareceram também. Beatriz acenou pra ele. "Oi, papai. Seus olhos são castanhos." Cecília apenas sorriu. Rodrigo cambaleou. Segurei o braço dele. "Senta aqui." Levei ele até o sofá. Contei tudo. A viagem para Aparecida, o momento na Basílica, o grito de Cecília, os olhos delas me vendo pela primeira vez. Ele ouvia em silêncio, a boca entreaberta, os olhos arregalados. Quando terminei, ele ficou calado por um longo tempo. Depois olhou para as meninas que brincavam no tapete. "Isso não é possível." "Eu sei", respondi. "Mas aconteceu." Ele pediu para fazer uns testes. Pegou uma caneta, mostrou para Ana Clara 2 metros de distância. "Que cor é?" "Azul." Mostrou 3 dedos para Beatriz. "Quantos?" 3. Colocou a mão na frente do rosto de Cecília e moveu de um lado pro outro. Ela seguiu com os olhos. Rodrigo sentou de novo no sofá e colocou as mãos no rosto. Começou a chorar. Soluços baixos, abafados, de um homem que tinha carregado culpa por anos e de repente via aquela culpa se desfazer. "Elas estão vendo. Meu Deus, elas estão vendo." Sentei ao lado dele. Não o abracei, mas fiquei ali. "Eu não sei como explicar isso, Rodrigo. E não vou tentar. Mas preciso que você veja elas. Preciso que você esteja presente." Ele concordou. Pediu desculpas para mim. Pediu desculpas para as meninas. Ana Clara subiu no colo dele. "Não fica triste, papai." Ele a abraçou como se fosse a primeira vez. Talvez fosse. Pela primeira vez desde que elas nasceram, Rodrigo olhava para as filhas e elas olhavam de volta. Ele ficou até tarde. Jantamos juntos. As meninas mostraram desenhos que tinham feito na terapia, mas que nunca tinham visto. Agora elas viam. Rodrigo saiu perto da meia-noite. Antes de ir, me abraçou. "Obrigado." "Pelo quê?" "Por não desistir delas." Fechei a porta e encostei nela. Não desisti delas. Mas quase desisti de mim. Na segunda-feira, levei as meninas ao hospital. Marquei com o oftalmologista que acompanhava o caso desde o nascimento. Dr. Henrique era um homem sério, metódico, cético como eu costumava ser. Ele nos recebeu no consultório com aquele sorriso profissional. "E aí, meninas, como vocês estão?" Ana Clara respondeu antes de mim. "Tô vendo você, doutor." Ele riu, pensando que era brincadeira. "Ah é? E como eu sou?" "Você tem cabelo grisalho e óculos redondos." O sorriso dele desapareceu. Ele olhou para mim. Eu apenas assenti. "Examina elas." O exame durou mais de 1 hora. Dr. Henrique testou a acuidade visual, os reflexos pupilares, a percepção de cores, a visão periférica. Todas as meninas responderam perfeitamente. Ele pediu que eu saísse da sala para ter certeza de que não havia influência externa. Eu saí. Fiquei no corredor olhando pro relógio, contando os minutos. Quando ele me chamou de volta, o rosto dele estava pálido. "Mônica, senta aqui." Sentei. "Elas estão enxergando." "Eu sei." "Não, você não entendeu. Elas estão enxergando perfeitamente. Visão 20/20. As 3. Respirei fundo. "E a amaurose?" Ele balançou a cabeça. "Fiz um exame de fundo de olho. As células da retina estão lá. Saudáveis. Funcionais. Células que não existiam no último exame há 6 meses atrás." Ele se levantou e andou até a janela. Ficou olhando para a rua lá embaixo. "Mônica, eu não sei o que dizer. Isso não tem explicação médica. Células não se regeneram assim.
A amaurose de Leber é irreversível. Era. Corrigi. Ele me olhou. O quê? Era irreversível. Até não ser mais. Ele passou a mão no cabelo. Você fez algum tratamento experimental sem me avisar? Não. Então o que aconteceu? Contei a história. Ele me ouviu em silêncio. Quando terminei, ele voltou a sentar. Mônica, você sabe que eu sou ateu, né? Sei. Mas isso eu não consigo explicar. Ficamos em silêncio. Eu também não, respondi. Mas aconteceu. Dr. Henrique pediu para acompanhar o caso de perto. Quis documentar, registrar, possivelmente publicar. Eu concordei, mas com uma condição, que as meninas não fossem tratadas como cobaias. Ele garantiu. Saímos do consultório com uma pasta cheia de exames que comprovavam o impossível. No caminho de volta para casa, Beatriz perguntou: Mãe, por que o doutor estava tão assustado? Porque o que aconteceu com vocês é muito raro, meu amor. Foi um milagre. Engoli seco. Acho que sim, Bia. Acho que foi. A notícia se espalhou rápido. Minha mãe contou na paróquia. A paróquia contou na diocese. A diocese quis investigar. Um padre veio em casa fazer perguntas. Ele era jovem, educado, criterioso. Anotava tudo num caderno pequeno. Perguntou detalhes sobre o momento na basílica, sobre os sintomas antes e depois, sobre a fé da família. Respondi com honestidade. Padre, eu não acreditava. Eu ainda tô tentando entender se acredito. Ele sorriu. A fé não exige que você entenda, só que você aceite. E se eu não souber aceitar? Então comece agradecendo. Gratidão é a porta de entrada. Naquela noite, depois de colocar as meninas para dormir, fui até o pequeno oratório que minha mãe tinha montado num canto da sala. Uma mesinha simples com uma imagem de Nossa Senhora de Aparecida, uma vela e um terço. Olhei para a imagem. O rosto sereno. O manto azul. Os mesmos olhos que pareciam me ver. Acendi a vela. Fiquei ali parada por um tempo, sem saber o que fazer. Não sabia rezar. Não sabia as palavras certas. Então apenas disse o que sentia. Obrigada. Eu não sei por que você fez isso. Eu não mereço. Mas minhas filhas mereciam. Obrigada. Foi simples. Foi curto. Mas foi sincero. Comecei a voltar para a Basílica sozinha. Pegava o ônibus numa manhã de sábado, quando as meninas estavam com minha mãe, e ia até Aparecida. Ficava sentada num banco no fundo da igreja, só observando. As pessoas que entravam, que rezavam, que choravam, que pediam. Eu não pedia mais nada. Apenas ficava ali, tentando entender o que tinha acontecido comigo. Na terceira vez que fui, uma senhora sentou ao meu lado. Ela devia ter uns 70 anos, o rosto marcado pelo tempo. Primeira vez aqui? Não. Terceira. Ela sorriu. Você tem cara de quem recebeu alguma coisa grande. Olhei para ela. Como você sabe? Porque eu também tenho essa cara. Rimos. Foi um riso leve, cúmplice. Ela me contou que tinha sido curada de um câncer terminal anos atrás. Os médicos não entenderam. Eu também não. Mas entendi que não precisava entender. Assenti. Fazia sentido. Procurei minha mãe alguns dias depois. Sentei com ela na cozinha, no mesmo lugar onde tínhamos conversado depois do acidente de Ana Clara. Mãe, me desculpa. Ela franziu a testa. Pelo quê, filha? Por tudo. Por ter gritado com você. Por ter jogado fora seus terços. Por ter desprezado sua fé durante todos esses anos. Ela segurou minha mão. Mônica, você não precisa pedir desculpa. Preciso sim. Você sempre soube. E eu sempre ignorei. Ela sorriu, os olhos marejados. Não é sobre quem sabia ou quem não sabia. É sobre confiar mesmo quando não entende. Me levantei e a abracei. Ficamos assim por um longo tempo. Mãe e filha. Fé e dúvida. Perdão e recomeço. Os meses seguintes foram de adaptação. As meninas precisavam aprender a viver num mundo que agora podiam ver. Tudo era novo. Tudo era intenso. Ana Clara ficava horas na frente do espelho, descobrindo o próprio rosto de ângulos diferentes. Beatriz passava os dias desenhando tudo que via, tentando capturar as cores que antes eram só palavras vazias.
Cecília observava as pessoas, estudava as expressões, tentava entender como o rosto mostrava o que o coração sentia. Eu as acompanhava em cada descoberta, maravilhada e grata. A escola foi um desafio. As meninas tinham estudado numa instituição especializada para crianças com deficiência visual. Agora precisavam ser transferidas para uma escola regular. A diretora da escola nova nos recebeu com cautela. Senhora Mônica, preciso entender a situação. Suas filhas nasceram cegas e agora enxergam. Isso mesmo. E os médicos confirmaram. Mostrei a pasta com todos os exames. Ela leu em silêncio, a expressão passando de ceticismo para surpresa. Isso é extraordinário. É uma palavra para descrever. Concordei. Ela aceitou a matrícula. As meninas começaram na semana seguinte. O primeiro dia de aula foi emocionante. Vesti as três com uniformes novos, penteei os cabelos com cuidado, preparei as lancheiras. Ana Clara estava nervosa. E se as outras crianças não gostarem de mim? Ajoelhei na frente dela. Elas vão amar você. Porque você é incrível. Beatriz estava animada. Mãe, vou poder ver a professora escrevendo no quadro. Cecília estava quieta, mas segurava minha mão com força. Levei as três até a porta da sala. A professora, uma mulher jovem de olhos gentis, as recebeu com um sorriso. Bem-vindas, meninas. Elas entraram. Fiquei do lado de fora da porta, segurando as lágrimas. Minha mãe, que tinha vindo comigo, segurou meu ombro. Elas vão ficar bem. Eu sei, sussurrei. Mas é difícil soltar. Voltei ao trabalho no hospital. Tinha ficado afastada por quase um ano. Meus colegas me receberam com curiosidade e cuidado. Todos sabiam da história. Alguns acreditavam, outros achavam que era exagero ou mau diagnóstico. Silvia, a enfermeira que tinha me acolhido no corredor naquele dia terrível, me abraçou assim que me viu. Mônica, que bom te ver de volta. Obrigada, Sil, por tudo. Ela balançou a cabeça. Você não precisa agradecer. Só precisava parar de carregar tudo sozinha. Sorri. Aprendi isso do jeito mais difícil. Minha forma de trabalhar mudou. Antes eu era técnica, fria, focada apenas nos diagnósticos e protocolos. Agora eu olhava para os pacientes de outra forma. Via as histórias por trás das doenças. Via o medo, a esperança, a fé ou a falta dela. Uma tarde, atendi uma mãe que tinha acabado de receber o diagnóstico de leucemia do filho de 4 anos. Ela estava devastada, chorando no consultório, repetindo que não sabia o que fazer. Segurei a mão dela. Eu sei que é difícil. Eu sei que parece impossível. Mas você não tá sozinha. Ela me olhou com os olhos vermelhos. Como você sabe? Contei minha história. Resumida, simples, mas verdadeira. Ela me ouviu em silêncio. Quando terminei, ela apertou minha mão. Obrigada. Pelo quê? Por me lembrar que ainda tem espaço para esperança. Rodrigo começou a visitar as meninas com mais frequência. Toda semana ele vinha para jantar, trazia presentes, conversava, brincava. As meninas o recebiam com alegria. Ana Clara mostrava os desenhos da escola. Beatriz dançava para ele na sala. Cecília simplesmente sentava no colo dele e ficava ali, quieta, aproveitando a presença. Uma noite, depois que as meninas dormiram, ele ficou na sala comigo. Mônica, eu queria te pedir desculpa de novo. Rodrigo, você já pediu. Eu sei. Mas preciso que você entenda. Eu fui covarde. Eu abandonei você e elas quando mais precisavam. Respirei fundo. Você abandonou por medo. Eu entendo medo. Passei anos dominada por ele. Ele olhou para as próprias mãos. Você acha que tem volta para nós? A pergunta me pegou de surpresa. Pensei por um tempo. Não sei. Muita coisa mudou. Eu mudei. Mas podemos reconstruir alguma coisa. Talvez não como antes, mas como algo novo. Ele assentiu. Já é mais do que eu mereço. Voltei à Basílica mais algumas vezes. Sempre sozinha. Sempre no mesmo banco no fundo. Comecei a observar os detalhes que antes passavam despercebidos. As velas acesas. Os esvotos pendurados na Sala dos Milagres. As fotos de pessoas curadas, salvas, transformadas. Cada uma tinha uma história.
Cada uma tinha uma dor que virou testemunho. Entrei na sala dos milagres numa dessas visitas. Andei devagar, lendo as placas, olhando as fotos. Tinha gente curada de câncer, de acidentes, de doenças raras. Tinha gente que tinha perdido tudo e encontrado esperança. Parei na frente de uma foto de 3 crianças sorrindo. Pensei nas minhas meninas. Pensei em como a história delas poderia estar ali também. Um padre se aproximou enquanto eu olhava as fotos. Impressionante, né? Assenti. Cada uma dessas histórias é real. Todas. Investigadas, documentadas, confirmadas. Olhei para ele. Padre, posso perguntar uma coisa? Claro. Por que algumas pessoas recebem milagres e outras não? Ele pensou por um momento. Não sei. Ninguém sabe. Mas acredito que todo milagre tem um propósito. Não só para quem recebe, mas para quem testemunha. E qual é o propósito do meu? Ele sorriu. Talvez seja lembrar você de que controle é ilusão. Mas amor verdadeiro é milagre. Engoli seco. Aquelas palavras ressoaram fundo, encontrando um lugar dentro de mim que ainda estava sendo construído. As meninas cresceram rápido. Aos 7 anos, já eram crianças completamente integradas. Ana Clara descobriu que amava pintar. Seu quarto ficou cheio de telas coloridas, todas tentando capturar o mundo que ela via com olhos novos. Beatriz se apaixonou pela dança. Fazia aula de balé 3 vezes por semana e voltava para casa girando pela sala, os olhos brilhando de alegria. Cecília, minha quieta e observadora Cecília, disse um dia que queria ser médica. Como você, mãe. Meu coração quase explodiu. Por quê, meu amor? Porque você cuida das pessoas. E eu quero cuidar também. Abracei ela com tanta força que ela reclamou. Mãe, tá apertando de novo. A história das meninas chegou na imprensa local. Um repórter ligou pedindo entrevista. Hesitei. Não queria expor as meninas. Não queria transformá-las em espetáculo. Mas o repórter insistiu. Senhora Mônica, histórias como a sua dão esperança para muita gente. Conversei com minha mãe. Conversei com Rodrigo. Conversei com as próprias meninas. Ana Clara disse que queria contar. Mãe, se nossa história ajudar alguém, por que não? Concordei, mas com limites claros. Fizemos a entrevista em casa. O repórter foi respeitoso, cuidadoso. Fez perguntas simples. As meninas responderam com naturalidade. Quando a matéria foi ao ar, meu telefone não parou de tocar. Pessoas querendo saber mais, querendo pedir orações, querendo contar suas próprias histórias de dor e esperança. Uma ligação me marcou especialmente. Era uma mãe de outro estado. Ela tinha um filho com a mesma doença que as meninas tinham. Ele tinha 3 anos e estava ficando cego rapidamente. Senhora Mônica, me diz o que eu faço. Por favor. Ouvi o desespero na voz dela. O mesmo desespero que eu tinha sentido. Você já tentou todos os tratamentos? Todos. Nada funciona. Respirei fundo. Então talvez seja a hora de tentar aquilo que não tem protocolo. Como assim? Tentar confiar. Tentar entregar. Tentar aceitar que algumas coisas estão além do nosso controle. Ela ficou em silêncio. Você tá me dizendo pra rezar? Tô te dizendo pra parar de lutar sozinha. Ela agradeceu chorando. Nunca mais soube dela. Mas espero que tenha encontrado paz, independente do resultado. Fiz as pazes com a fé de um jeito lento e pessoal. Não voltei a ser devota fervorosa como minha mãe. Não comecei a rezar terços ou ir à missa todo domingo. Mas comecei a reconhecer que havia algo maior que eu. Algo que eu não entendia, mas que me sustentava. Comecei a agradecer. Toda noite, antes de dormir, olhava para as meninas dormindo e sussurrava: obrigada. Não era oração formal. Era apenas gratidão crua e honesta. E de alguma forma, aquilo bastava. 2 anos depois do milagre, organizei uma festa em casa. Era aniversário de 9 anos das meninas. Convidei a família toda, amigos, colegas do hospital, professoras da escola. A casa ficou cheia de gente, de risos, de vida. Ana Clara mostrava suas pinturas para quem quisesse ver. Beatriz dançava no meio da sala, sem vergonha, só alegria. Cecília conversava com meu colega médico sobre anatomia, com uma seriedade que arrancava sorrisos de todos.
Rodrigo estava na churrasqueira, conversando com meu cunhado. Minha mãe estava na cozinha, preparando sobremesas, cantarolando músicas de igreja. Olhei ao redor e senti uma paz que nunca tinha sentido antes. No meio da festa, subi no sofá e pedi atenção. Todos pararam e olharam para mim. Gente, eu só queria agradecer por vocês estarem aqui, celebrando a vida das minhas filhas. Celebrando esse milagre que eu ainda não entendo completamente, mas que aceito com o coração cheio. Minha voz tremeu. Há 9 anos, eu recebi 3 bebês nos meus braços. 3 meninas que não podiam me ver. E eu passei anos achando que era minha obrigação consertar aquilo sozinha. Mas aprendi, do jeito mais difícil, que a gente não precisa carregar tudo sozinho. Olhei para minha mãe. Ela estava chorando. Olhei pro Rodrigo. Ele acenou com a cabeça. Olhei para as meninas. Elas sorriam, os olhos brilhando. Então obrigada. Por estarem aqui. Por segurarem minha mão quando eu não conseguia mais andar. Por me lembrarem de que amor verdadeiro é milagre. Todos aplaudiram. Desci do sofá e fui abraçada por minha mãe, depois pelas meninas, depois por Rodrigo, depois por todos que estavam ali. A festa foi até tarde. Quando todos foram embora e a casa voltou ao silêncio, sentei no sofá com as meninas. Elas estavam cansadas, mas felizes. Mãe, foi a melhor festa, disse Beatriz. Foi mesmo, concordou Ana Clara. Cecília apenas encostou a cabeça no meu ombro. Fiquei ali, com as 3 ao meu redor, olhando para as paredes cheias de fotos. Fotos das meninas quando bebês. Fotos do dia em que voltamos de Aparecida. Fotos da escola, das festas, dos momentos comuns que se tornaram extraordinários. Mãe, disse Ana Clara, você acha que a gente era para ser assim desde sempre? Como assim? Enxergando. Pensei na pergunta. Não sei. Talvez a gente precisasse passar pelo que passou para chegar aqui. Talvez a dor tenha propósito. Cecília levantou a cabeça. A dor sempre tem propósito, mãe. Se a gente deixa. Olhei para ela, surpresa com a profundidade das palavras. Ela tinha apenas 9 anos, mas falava como quem tinha vivido muito mais. Você é sábia, Ceci. Ela sorriu. Aprendi com você. Os anos continuaram passando e cada um trouxe novas camadas de cura. Não só para minhas filhas, mas para mim. Voltei a estudar. Fiz uma especialização em pediatria, focando em doenças raras. Queria ajudar outras famílias que estavam passando pelo que passei. Queria ser a médica que eu gostaria de ter encontrado naqueles dias escuros. No hospital, comecei a atender casos complexos. Pais desesperados, crianças doentes, diagnósticos sombrios. E em cada consulta, eu levava não só conhecimento médico, mas também algo que aprendi de forma dolorosa. A importância de não desistir da esperança mesmo quando a ciência não tem respostas. Teve uma paciente que nunca vou esquecer. Ela se chamava Laura, tinha 8 anos e sofria de uma doença neurodegenerativa rara. A mãe dela, Teresa, chegou no meu consultório com os olhos fundos de quem não dormia há meses. Doutora, os outros médicos já desistiram. Disseram que é questão de tempo. Olhei para os exames. A situação era grave, mas algo dentro de mim se recusava a simplesmente aceitar o inevitável. Teresa, a medicina tem limites. Eu não vou mentir para você. Mas enquanto houver vida, há possibilidades que a gente nem sempre entende. Ela me olhou confusa. O que a senhora quer dizer? Contei minha história. Cada detalhe. A descrença, a raiva, o fundo do poço, o milagre. Ela ouviu em silêncio, as lágrimas escorrendo. Quando terminei, Teresa perguntou: a senhora acha que Deus pode curar minha filha também? Respirei fundo. Eu não sei. Não tenho essa resposta. Mas sei que a gente pode cuidar dela com amor enquanto buscamos todas as portas. As científicas e as que estão além. Tratamos Laura com todo o protocolo disponível. Mas também sugere que Teresa buscasse força onde pudesse encontrar. Se fosse na fé, que buscasse ali. Laura não foi curada. Ela partiu 6 meses depois, nos braços da mãe, em paz. No velório, Teresa me abraçou. Doutora, obrigada. Eu não consegui salvar ela, falei, a voz quebrando. Mas a senhora me ajudou a não estar sozinha na luta. E me lembrou que nem tudo é sobre cura. Às vezes é sobre dignidade e amor até o fim. Aquilo me ensinou algo precioso.
Milagres não são só sobre cura física. São sobre encontrar força, sobre não perder a humanidade no meio da dor. Rodrigo e eu reconstruímos nossa relação de um jeito surpreendente. Não voltamos a ser marido e mulher no sentido tradicional, mas nos tornamos parceiros de verdade na criação das meninas. Ele se mudou para uma casa perto da nossa. Jantava conosco 3 vezes por semana. Levava as meninas para passeios nos finais de semana. E aos poucos, fomos curando as feridas que a dor tinha aberto. Uma noite, depois que as meninas dormiram, ficamos conversando na varanda. Mônica, eu nunca vou me perdoar completamente por ter ido embora. Olhei para ele. Rodrigo, perdão não é sobre esquecer. É sobre escolher não deixar o passado definir o presente. Ele sorriu triste. Você mudou muito. A gente muda quando precisa. Ou quebra. Eu tive sorte de mudar. Minha mãe continuou sendo minha rocha. Ela envelhecia com graça, os cabelos cada vez mais brancos, as mãos mais lentas, mas o coração sempre forte. Passávamos as tardes de domingo juntas. Ela ensinava as meninas a fazer bolo, a bordar, a rezar quando elas pediam. Nunca forçou. Apenas ofereceu. Ana Clara começou a ir à missa com ela de vez em quando. Mãe, você se importa se eu for com a vovó? Claro que não, meu amor. Você tem que descobrir seu próprio caminho. Beatriz preferia ficar em casa desenhando. Cecília ia algumas vezes, mas mais por curiosidade intelectual que devoção. Mãe, eu gosto de entender por que as pessoas acreditam. Sorri. Você e eu somos parecidas. Ela concordou. Mas eu aprendi com você a não descartar aquilo que não entendo. Voltei à Basílica de Aparecida no aniversário de 5 anos do milagre. Dessa vez levei as meninas. Elas já sabiam da história, mas queriam ver o lugar pessoalmente. Quando entramos na Basílica, Ana Clara parou. Foi aqui. Foi. Ela olhou ao redor, absorvendo cada detalhe. Beatriz correu até o altar. Mãe, o vitral é lindo. Cecília ficou ao meu lado, segurando minha mão. Você tem medo de que a gente esqueça? Olhei para ela, surpresa. Medo de que esqueçam o quê? Do milagre. De agradecer. Ajoelhei na frente dela. Ceci, eu não tenho medo de vocês esquecerem. Porque vocês vivem o milagre todo dia. Cada vez que vocês olham para mim, cada vez que veem o mundo, é um lembrete. Ela me abraçou. Eu nunca vou esquecer, mãe. Prometo. Acendemos velas juntas. Às 4. Cada uma com sua intenção silenciosa. Não falamos o que pedimos ou agradecemos. Apenas ficamos ali, na frente da imagem de Nossa Senhora, sentindo aquele cheiro de rosas que sempre parecia estar presente. Quando saímos, as meninas correram na frente, animadas. Minha mãe, que tinha vindo conosco, caminhou ao meu lado. Como você se sente, filha? Em paz, mãe. Finalmente em paz. Ela sorriu. Era tudo que eu pedia nas minhas orações. Eu sei. Segurei a mão dela. E você nunca desistiu, mesmo quando eu te afastei. Mães não desistem. A gente só espera. Aquilo me tocou de uma forma profunda, me lembrando de que o amor persiste mesmo quando tudo parece impossível. Hoje, minhas filhas têm 11 anos. Ana Clara continua pintando. Suas telas já ganharam pequenos prêmios em concursos escolares. Ela sonha em ter uma exposição um dia. Mãe, eu quero que as pessoas vejam o mundo como eu vejo. Com gratidão por cada cor. Beatriz dança profissionalmente agora. Faz apresentações em teatros pequenos, o corpo leve e gracioso, os olhos sempre focados. Ela diz que dançar é sua forma de agradecer por poder ver os próprios movimentos. Cecília estuda com afinco. Quer medicina mesmo. Lê meus livros, faz perguntas, acompanha casos quando pode. Mãe, eu quero ser o tipo de médica que você se tornou. Aquela que não desiste das pessoas. Minha vida profissional floresceu de formas que eu não esperava. Fui convidada para dar palestras sobre humanização na medicina, sobre como equilibrar ciência e empatia, sobre como reconhecer que nem tudo pode ser explicado, mas tudo pode ser acolhido. Em cada palestra, conto minha história, não para pregar religião, mas para lembrar médicos e profissionais de saúde de que somos humanos tratando humanos, que protocolos são importantes, mas presença também é. Uma vez, depois de uma palestra, um médico jovem me procurou.
Doutora Mônica, obrigado. Eu estava perdendo a compaixão. Sua história me lembrou por que escolhi essa profissão. Abracei ele. Não perca nunca. É o que nos mantém vivos nessa profissão. Rodrigo conheceu alguém. Uma mulher gentil chamada Fernanda. No começo fiquei insegura. Como as meninas reagiriam? Como eu reagiria? Mas Fernanda se mostrou cuidadosa e respeitosa. Nunca tentou tomar meu lugar. Apenas ofereceu amizade. As meninas gostaram dela rapidamente. Mãe, a Fernanda é legal, disse Ana Clara. Você não se importa? Meu amor, eu quero que seu pai seja feliz. E você também. Rodrigo me agradeceu depois. Mônica, você é incrível. Balancei a cabeça. Só aprendi a soltar. Controlar nunca funcionou mesmo. Eu mesma não encontrei outro relacionamento. Não porque não quisesse, mas porque a vida estava tão plena que não senti falta. Tinha minhas filhas, minha mãe, meu trabalho, minha paz reconstruída. Talvez um dia. Talvez não. E estava bem com ambas possibilidades. Aprendi que completude não vem de fora. Vem de aceitar quem você se tornou depois de tudo que passou. Voltei a ter contato com pessoas da minha infância. Antigas colegas de escola, primas distantes, gente que eu tinha afastado por causa da minha raiva. Pedi desculpas quando necessário. Reconstruí pontes que tinha queimado. Nem todas foram receptivas. Algumas feridas eram profundas demais. Mas tentei. E aprendi que nem todo perdão é recíproco, e tudo bem. O importante é que eu fiz minha parte. As meninas me perguntam às vezes sobre fé. Mãe, você acredita em Deus agora? É sempre Ana Clara quem pergunta, a mais direta das três. Respondo com honestidade. Eu acredito que há algo maior que eu. Não sei se é Deus no sentido tradicional. Mas há amor. Há mistério. Há milagres que a ciência não explica. E eu aprendi a aceitar que não ter todas as respostas não significa que não há verdade. Ela reflete. Então você acredita do seu jeito? Exatamente. Do meu jeito. Ela sorri. Eu também vou acreditar do meu jeito então. Perfeito, meu amor. Cada um encontra sua própria porta. Tenho uma rotina agora que me traz paz. Acordo cedo, tomo café vendo o sol nascer, levo as meninas para a escola, trabalho no hospital, volto para casa à noite, janto com elas, ajudo nas lições, coloco para dormir. Antes de apagar a luz, passo no quarto de cada uma. Beijo a testa. Sussurro. Te amo. E olho nos olhos delas. Aqueles olhos que não deviam enxergar, mas enxergam. Aqueles olhos que me veem. E toda noite, sinto a mesma gratidão do primeiro dia. Nunca se torna comum. Nunca se torna banal. É milagre toda vez. Às vezes acordo no meio da noite e vou até o quarto delas. Só para ter certeza. Para ver as três dormindo, respirando, vivas e saudáveis. Cecília se mexe no sono. Ana Clara abraça o travesseiro. Beatriz dorme de lado, sempre sorrindo. E eu fico ali na porta, olhando, agradecendo em silêncio. Obrigada. Mais uma vez, obrigada. Não sei para quem agradeço. Talvez para Deus. Talvez para Nossa Senhora. Talvez pro universo. Talvez apenas pro mistério que permite que milagres aconteçam. Não importa. A gratidão é a mesma. Hoje, quando olho para trás, vejo quanto caminhei. Saí de uma mulher rígida, cética, amargurada, controladora, que carregava a raiva de Deus e do mundo. E me tornei alguém que aceita o mistério, que reconhece os próprios limites, que entende que amor verdadeiro exige rendição, não controle. Não foi fácil. Foi doloroso. Foi humilhante. Foi necessário. E valeu cada lágrima, cada noite sem dormir, cada momento de desespero. Porque no fim, o que eu ganhei foi muito maior do que o que perdi. Ganhei minhas filhas vendo o mundo. Ganhei paz interior. Ganhei fé do meu jeito. Ganhei a mim mesma de volta. Minha mãe me disse uma vez, Mônica, Deus não castiga. Ele lapida. Na época, aquilo me irritou. Hoje, entendo. A dor lapidou as arestas mais duras de quem eu era. Me transformou em alguém mais suave, mais aberta, mais humana. E por isso, por tudo que passei e tudo que recebi, só posso dizer, valeu a pena. Cada segundo de dor valeu a pena por um segundo de ver minha filha me olhando nos olhos e dizendo, mãe, você é linda.
Porque controle é ilusão. Mas amor verdadeiro? Amor verdadeiro é milagre. E milagres acontecem quando a gente finalmente para de lutar sozinho e aceita que há mãos maiores segurando as nossas. Será que no fim, todos estamos buscando o mesmo abraço, não é? Aquele que nos lembra de que nunca estivemos sozinhos, mesmo quando achávamos que estávamos. 11 anos depois do milagre, recebi um convite inesperado. A Basílica de Aparecida estava organizando um encontro de pessoas que tinham recebido graças reconhecidas. Queriam que eu fosse e levasse as meninas para dar um testemunho público. Meu primeiro instinto foi recusar. Nunca me senti confortável sendo o centro das atenções. Mas as meninas, quando souberam, ficaram animadas. Mãe, a gente pode ajudar outras pessoas, disse Cecília. Contar nossa história pode dar esperança para alguém que está sofrendo, completou Ana Clara. Beatriz apenas me olhou com aqueles olhos brilhantes e acenou que sim. Como recusar? Passaram-se mais alguns anos e a vida seguiu seu curso natural, mas nunca voltou a ser comum. Como poderia? Cada manhã que acordava e via minhas filhas enxergando era um lembrete vivo de que o extraordinário tinha se tornado minha rotina. Ana Clara completou 15 anos e sua paixão pela pintura se transformou em vocação séria. Ela passava horas no pequeno ateliê que montamos no fundo da casa, criando telas que capturavam não só o que via, mas o que sentia. Uma vez entrei lá e a encontrei pintando um autorretrato. Mas não era ela como é agora. Era ela aos 5 anos, com os olhos fechados, as mãos estendidas tentando tocar o mundo. Por que você tá pintando isso, meu amor? Ela não tirou os olhos da tela. Porque eu nunca quero esquecer de onde vim, mãe. Nunca quero esquecer o milagre. Beatriz foi aceita numa escola de dança profissional em São Paulo. A notícia veio numa tarde de terça-feira. Ela chegou correndo da escola com a carta na mão, gritando de alegria. Mãe! Mãe! Eu passei! Meu coração apertou. São Paulo ficava longe. Ela teria que morar lá. Mas quando vi os olhos dela brilhando, cheios de sonho e determinação, soube que não podia segurar. Você tem certeza? Ela me abraçou forte. Tenho, mãe. Eu preciso fazer isso. Preciso dançar. É minha forma de agradecer por poder ver meus próprios passos. Engoli o choro. Então vai, meu amor. Voa. Ela se mudou 2 meses depois. A casa ficou mais silenciosa, mais vazia. Mas toda vez que ela mandava vídeos dançando, meu coração se enchia de orgulho e gratidão. Cecília continuou firme no sonho de ser médica. Aos 15 anos, ela já acompanhava meus plantões quando a direção do hospital permitia. Ficava observando, fazendo perguntas, anotando tudo num caderno surrado. Mãe, como você decide quando insistir e quando deixar ir? A pergunta me pegou de surpresa. Estávamos saindo de um caso difícil, uma paciente terminal que tinha decidido parar o tratamento. Ceci, a gente não decide. A gente escuta. Escuta o paciente, escuta o corpo, escuta até o silêncio. E aí, com humildade, a gente aceita que nem tudo tá nas nossas mãos. Ela notou isso. Humildade médica. Gosto disso. Sorri. Aprendi do jeito mais difícil. Minha mãe começou a ter problemas de saúde. Nada grave no início, só o corpo pedindo descanso depois de tantos anos de trabalho e devoção. Mas aos poucos, as limitações foram aumentando. Ela não conseguia mais subir escadas. Cansava fácil. Dormia mais. Sugere que viesse morar comigo. Mãe, vem pra cá. A gente cuida de você. Ela resistiu no começo. Não quero dar trabalho, filha. Mãe, você passou a vida inteira cuidando de mim. Agora é minha vez. Ela aceitou. Mudou-se numa tarde de sábado. Ana Clara e Cecília arrumaram o quarto de hóspedes com flores, travesseiros macios e uma imagem de Nossa Senhora na parede. Quando minha mãe viu, chorou. Vocês não precisavam. A gente queria, disse Ana Clara, abraçando a avó. Ter minha mãe em casa trouxe uma paz diferente. De manhã, tomávamos café juntas. Ela contava histórias da infância dela, coisas que nunca tinha compartilhado. Eu descobri que ela também tinha tido seus momentos de dúvida, suas noites de questionamento. Mãe, você sempre pareceu tão certa da sua fé. Ela sorriu, mexendo o café. Mônica, ter fé não é nunca duvidar. É escolher confiar mesmo quando duvida. Aquilo mexeu comigo. Por anos, achei que fé era certeza absoluta.
Descobrir que era escolha mesmo na incerteza mudou tudo. Rodrigo se casou com Fernanda numa cerimônia pequena e bonita. As meninas foram damas de honra. Eu fui como convidada e amiga. Foi estranho no começo, ver o homem com quem tinha sido casada se casando com outra. Mas quando vi a felicidade no rosto dele, senti apenas paz. Fernanda se aproximou de mim na festa. Mônica, obrigada por estar aqui. Sei que não deve ser fácil. Segurei a mão dela. Fernanda, eu só quero que ele seja feliz. E você faz ele feliz. Isso é o que importa. Ela me abraçou. Naquele abraço, senti que a cura era completa. Não havia mais mágoa, apenas gratidão pelo que fomos e aceitação do que nos tornamos. Voltei à Basílica de Aparecida mais uma vez, sozinha, no aniversário de 15 anos do milagre. Não avisei ninguém. Apenas peguei o carro de manhã cedo e dirigi. Cheguei lá perto do meio-dia. A Basílica estava moderadamente cheia, mas consegui encontrar um banco vazio no fundo. Sentei e apenas fiquei ali, olhando, observando as pessoas que chegavam com suas dores, suas súplicas, suas esperanças. Vi uma mãe jovem com um bebê no colo, chorando baixinho. Vi um homem idoso ajoelhado, os lábios mexendo em oração silenciosa. Vi uma adolescente acendendo velas, o rosto marcado por uma tristeza que reconheci. Cada um carregando seu peso. Cada um buscando algo maior. Me levantei e caminhei até o altar. Fiquei na frente da imagem de Nossa Senhora. A mesma imagem que minhas filhas tinham tocado 15 anos atrás. O rosto sereno. O manto azul. Os olhos que pareciam ver dentro da alma. Ajoelhei. E desta vez, não sussurrei. Falei em voz normal, sem medo de quem pudesse ouvir. Obrigada. 15 anos depois. Ainda obrigada. Por devolver minhas filhas para mim. Por me devolver a mim mesma. Por me ensinar que eu não preciso entender tudo, só preciso confiar. Obrigada por cada dia, por cada olhar delas, por cada momento que parecia impossível mas aconteceu. E obrigada por me transformar de uma mulher cheia de raiva numa mulher cheia de paz. Não foi fácil, mas valeu cada lágrima. Fiquei ali por mais um tempo. Não rezei terços. Não segui rituais. Apenas fiquei em silêncio, sentindo uma presença que não consigo explicar mas que sei que é real. Quando saí, o sol estava alto. Comprei um terço na lojinha da Basílica. Não para mim, mas para minha mãe. Um presente simples que sabia que ia significar o mundo para ela. Dirigi de volta para casa com o coração leve. No caminho, liguei para as meninas. Ana Clara estava no ateliê. Beatriz estava em aula de dança. Cecília estava estudando anatomia. Cada uma no seu caminho. Cada uma vivendo plenamente. E eu, pela primeira vez em muito tempo, senti que tinha feito tudo certo. Não perfeitamente, mas com amor. E no fim, amor sempre é suficiente. Quando cheguei em casa, encontrei minha mãe sentada na varanda, olhando pro jardim. Sentei ao lado dela e entreguei o terço. Ela pegou com as mãos trêmulas, os olhos se enchendo de água. Você foi lá? Fui. Sozinha? Sozinha. Mas não me senti sozinha. Ela sorriu e segurou minha mão. Ficamos ali, mãe e filha, em silêncio confortável. O sol começava a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa. Pássaros cantavam nas árvores. O mundo seguia seu curso. E nós, duas mulheres que tinham atravessado tempestades, apenas apreciávamos a calmaria. Porque se tem algo que aprendi nesses anos todos é que a vida não é sobre evitar a dor. É sobre atravessá-la e encontrar beleza do outro lado. É sobre permitir que a dor te molde sem te destruir. É sobre aceitar que milagres acontecem, mas que a maior transformação é sempre interna. E que no fim, quando tudo passa e a poeira baixa, o que resta é amor. Sempre amor. Apenas amor. E isso, descobri tarde mas descobri, é mais que suficiente. É tudo. Viajamos num sábado de manhã. Rodrigo foi conosco, junto com minha mãe e Fernanda. Era estranho e bonito ao mesmo tempo ver nossa família reconstruída daquele jeito. Não tradicional, mas verdadeira. Durante a viagem, fiquei nervosa. Mãe, você tá tremendo, disse Ana Clara, segurando minha mão. Tô com medo de não conseguir falar direito. Mãe, você só precisa ser verdadeira. O resto vem sozinho, respondeu Cecília com aquela sabedoria que às vezes me assustava. Respirei fundo. Elas tinham razão. Quando chegamos na Basílica,
Fomos recebidos por um padre chamado Padre Miguel. Ele era alto, de cabelos grisalhos e olhos gentis. Dona Mônica, que alegria conhecê-la pessoalmente. Sua história já percorreu o Brasil inteiro. Cumprimentei ele com certo constrangimento. Padre, eu não sei se mereço tanta atenção. Ele sorriu. Não é sobre merecer. É sobre compartilhar. Tem gente aqui hoje que precisa ouvir que milagres ainda acontecem. Ele se ajoelhou na frente das meninas. E vocês devem ser Ana Clara, Beatriz e Cecília. Elas acenaram, tímidas mas sorrindo. Vocês são lindas. E o que aconteceu com vocês vai dar esperança para muita gente. O evento começou no meio da tarde. O salão estava lotado. Centenas de pessoas sentadas, esperando. Havia outros casos também. Uma mulher curada de um câncer terminal. Um homem que sobreviveu a um acidente que os médicos disseram ser impossível. Uma criança que voltou a andar depois de anos em cadeira de rodas. Cada história era um testemunho de que o impossível às vezes acontece. Quando chegou nossa vez, subimos ao palco juntas. Eu, Ana Clara, Beatriz e Cecília. 4 mulheres. 4 sobreviventes. 4 testemunhas. Comecei a falar. A voz saiu trêmula no início, mas foi ganhando firmeza. Contei tudo. A gravidez, o diagnóstico, a raiva, a separação, o desespero, o fundo do poço. Contei sobre o dia que rasguei o santinho de Nossa Senhora. Sobre como gritei com minha mãe. Sobre como carreguei sozinha um peso que me quebrou por dentro. A plateia ouvia em silêncio. Alguns choravam. Outros apenas olhavam fixamente, como se cada palavra fosse um espelho da própria dor. Então contei sobre o dia que mudou tudo. O dia que vim aqui, sem fé, sem esperança, apenas por exaustão. O dia que minhas filhas tocaram nesta imagem e começaram a enxergar. Quando terminei minha parte, pedi que as meninas contassem o que lembravam. Ana Clara falou sobre o primeiro momento que me viu. Eu sempre imaginei como minha mãe era. Mas quando vi ela pela primeira vez, percebi que ela era ainda mais bonita do que eu sonhava. Não só o rosto, mas o jeito que ela me olhava. Com tanto amor que doía de tão forte. Beatriz falou sobre as cores. Eu não sabia que o mundo era tão colorido. Cada cor tem um sentimento. Vermelho é forte. Azul é calmo. Amarelo é alegria. E agora eu vejo tudo isso e agradeço todo dia. Cecília, sempre a mais profunda, disse algo que me fez chorar. Eu sempre soube que ia ver minha mãe um dia. Sonhei com isso. E quando aconteceu, entendi que alguns milagres a gente já carrega dentro antes de eles se tornarem reais. A plateia se levantou. Aplausos longos, emocionados. Algumas pessoas vieram até o palco depois, querendo abraçar as meninas, tocar nelas como se fossem sagradas. Eu as protegi gentilmente. Elas são só crianças. Crianças abençoadas, mas ainda crianças. As pessoas entenderam. Mas vi nos olhos delas algo que reconheci. A busca por esperança. A necessidade de acreditar que o impossível pode acontecer também com elas. Uma mulher me procurou no final do evento. Ela devia ter uns 40 anos, o rosto marcado por rugas de preocupação. Dona Mônica, meu nome é Carla. Meu filho tem 6 anos e é autista severo. Os médicos dizem que ele nunca vai falar. Nunca vai me chamar de mãe. Ela segurou minhas mãos com desespero. A senhora acha que pode acontecer um milagre com ele também? Olhei nos olhos dela e vi a mim mesma anos atrás. Vi a dor, a exaustão, a busca por qualquer fio de esperança. Carla, eu não posso prometer milagres. Ninguém pode. Mas posso te dizer uma coisa, não carregue isso sozinha. Busque ajuda. Médica, terapêutica, espiritual. Todas ao mesmo tempo se precisar. E principalmente, não perca a capacidade de amar ele exatamente como ele é agora. Porque às vezes o milagre não é a cura. É a força para continuar amando no meio da dor. Ela chorou nos meus braços. Eu a abracei e deixei que chorasse. Não tinha palavras mágicas. Não tinha soluções. Só tinha presença. E às vezes, presença é tudo que alguém precisa. Quando ela se afastou, agradeceu com um sussurro. Obrigada por me lembrar que não tô sozinha. Assenti. Você nunca esteve. Mesmo quando achava que estava. Voltamos para casa naquela noite exaustos, mas em paz. As meninas dormiram no caminho.
encostadas umas nas outras no banco de trás. Rodrigo dirigia. Minha mãe cochilava ao lado dele. Fernanda olhava pela janela. Eu fiquei observando minhas filhas. Ana Clara com a boca entreaberta. Beatriz com um meio sorriso. Cecília com a mão segurando a de Ana Clara. Meu coração transbordou. Não de alegria apenas, mas de gratidão profunda. Pela dor que me moldou. Pelo milagre que me salvou. Pela vida que me foi dada de volta de uma forma que nunca imaginei. Quando chegamos em casa e coloquei as meninas para dormir, sentei na varanda sozinha. O céu estava estrelado. A noite silenciosa. Fechei os olhos e falei em voz alta, algo que raramente fazia. Eu não sei se você me ouve. Não sei se precisa ouvir. Mas obrigada. Por não desistir de mim quando eu desisti de você. Por segurar minhas filhas quando eu não conseguia mais. Por me ensinar que controle é ilusão, mas amor é eterno. Por me mostrar que milagres não acontecem porque merecemos, mas porque somos amados. Obrigada. Abri os olhos. As estrelas continuavam lá, brilhando indiferentes. Mas eu não me senti indiferente. Me senti vista. Me senti ouvida. Me senti parte de algo muito maior que eu mesma. Entrei em casa. Passei pelos quartos mais uma vez. Olhei as meninas dormindo. Sorri. E sussurrei a frase que se tornou minha oração pessoal, simples e verdadeira. Obrigada por mais um dia com elas. Por mais um dia de milagre. Apaguei a luz e fui dormir. Sem medo. Sem raiva. Sem desespero. Apenas com a certeza de que, não importa o que viesse pela frente, eu não estava mais sozinha. E que no fim, isso era tudo que sempre precisei. Nunca estar sozinha. Sempre ser amada. Sempre poder amar de volta. Porque no fim, amor verdadeiro não é só milagre. É a própria essência da vida. E eu finalmente tinha aprendido a viver.